Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um especial Informação. Rui Medinas Duarte foi eleito a 29 de setembro como Presidente da Câmara Municipal da Golgã. A conhecida capital do cavalo continua entregue desta forma à gestão do Partido Socialista, agora com um novo rosto, depois de nos últimos mandatos ter sido o emblemático Veiga Maltês a conduzir os destinos deste concelho. Recuando até à noite das autárquicas, a candidatura encabeçada por Rui Medinas Duarte recebeu a confiança de 1.304 golganenses, o que se traduz em 38,48% num universo de 3.389 votantes. Desta forma, até às 19 horas, mais coisa menos coisa, iremos recuar até essa noite eleitoral, até mesmo mais atrás, para tentar perceber as razões da concretização desta candidatura, sendo que, como tem sido habitual nesta série de programas, não iremos perder de vista o presente e o futuro do concelho da Golgã, neste caso, nomeadamente no que diz respeito a projetos e ideias a concretizar neste mandato. Já sabe, pode acompanhar-nos como habitualmente pelas frequências 98 e 92 FM e ainda transmissão em direto para todo o mundo através do nosso site radiohertz.pt, onde está disponível a transmissão por áudio e, claro, também por vídeo. Senhor Presidente, bem-vindo, muito boa noite, obrigado por estar nos nossos estúdios. Começo, antes de mais, e antes de lhe pedir uma opinião, uma avaliação àquilo que foram os resultados, pergunto-lhe o que é que o levou a ponderar, a concretizar esta candidatura, o que é que o levou a pensar avançar para a presidência da Câmara? Então, muito boa noite. Antes de mais, permita-me que o cumprimente e cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Hertz e, obviamente, que agradecer o convite que me foi dirigido. É uma honra para mim poder estar aqui e falar sobre aquilo que é o Concelho da Golgã e uma paixão minha, que é o meu concelho. Então, relativamente à questão que me colocou, o que é que me levou, no fundo, a candidatar-me, a apresentar-me a eleições e, no fundo, a apresentar aos golganenses, aos azinhaguenses e aos pombalienses, um projeto para o futuro do nosso concelho. É uma paixão que eu tenho vindo a ser autarca há já 16 anos. Comecei por ser autarca na Assembleia Municipal durante 4 anos, depois fui secretário da Junta de Freguesia da Golgã também durante 4 anos e os últimos 8 anos enquanto vereador e vice-presidente da Câmara, com várias responsabilidades, nomeadamente também na área financeira do município. E, portanto, surge por 2 razões. Em primeiro lugar, por uma paixão enorme pela minha terra, por entender que estar no poder local e exercer e fazer política no poder local é muito estimulante. O retorno que temos do que fazemos, quer de bom, quer de menos bom, é imediato, porque a proximidade com os municípios é imensa e, portanto, essa foi uma das razões. A outra razão, porque, no fundo, fazia parte também da estratégia do Partido Socialista e da preparação que vinha sendo feita em relação à minha pessoa, para que, após a saída do ex-presidente de Câmara, no fundo, eu me poder perfilar como candidato a presidente de Câmara e, portanto, apresentar também um projeto político do Partido Socialista para dar continuidade e também, ao mesmo tempo, ter também um cunho pessoal relativamente a esse mesmo projeto para o Concelho da Golgã. Consegue assim suceder a uma pessoa que todos aqueles que não vivem, se calhar, no Concelho da Golgã, habituaram-se a associar à história da Golgã. Veiga Maltês consegue então manter a Câmara na posse do Partido Socialista, conseguiu convencer os golganenses de que os seus projetos e as suas ideias eram as melhores para o futuro da população. Esperavam uma votação tão equilibrada? É assim, nós sabíamos, em virtude das opções que tomei relativamente à constituição da lista do Executivo e, como sabe, entretanto, a partir de determinado momento, o Dr. Veiga Maltês era o nosso candidato à Assembleia Municipal, portanto, tinha sido essa a decisão da Comissão Política do Partido Socialista, porque entendíamos que fazia todo o sentido, dando continuidade aos seus
seus 16 anos à frente dos destinos da Gulbenkian enquanto Presidente de Câmara e que fazia todo sentido que fosse o nosso candidato natural à Assembleia Municipal. E, portanto, trocando aqui as nossas funções e os nossos papéis, na minha qualidade de candidato a Presidente de Câmara, obviamente, como sempre aconteceu ao longo dos mandatos anteriores, cabia-me a mim ter a responsabilidade de escolher a equipa com quem desejaria vir a trabalhar. Isso, no fundo, foi participado ao Dr. Veiga Maltês e participado em primeira mão, ou seja, partilhei sempre com o Dr. Veiga Maltês aquilo que tinha em mente fazer. Não lhe pedi, no fundo, a sua permissão para o fazer, porque não fazia sentido, mas, acima de tudo, participei-lhe porque entendi sempre e continuo a entender que assim deveria ser e, portanto, essa opção que tomei não foi aceita pelo Dr. Veiga Maltês e, portanto, isso culminou, como é público também, com a renúncia e, portanto, o Dr. Veiga Maltês deixou de ser candidato pelo Partido Socialista à Assembleia Municipal e, nessa medida, encestou e liderou e apadrinhou uma candidatura independente. Candidatura essa que, no fundo, acabou por ter depois no terreno mais alguns apoios importantes ao nível das freguesias e que, no final de contas, aquilo que aconteceu foi que, em termos de resultado, era um resultado que nós tínhamos como já expectável, de alguma forma, de equilíbrio, até porque, do ponto de vista do peso político de alguns dos intervenientes, isso acabou por acontecer e, portanto, houve uma divisão, se assim se pode dizer, do eleitorado. Sendo certo que depois esse resultado acabou por ser diferente ao nível das freguesias, da terceira freguesia agora, porque o Conselho de Gulbenkian, no âmbito da reorganização administrativa do país, acabou por ser o único também a ganhar uma freguesia, portanto a do Pombalinho, que transitou do Conselho de Santarém para o Conselho de Gulbenkian e, portanto, os resultados foram também diferentes ao nível de cada uma das freguesias para o cômputo geral dos resultados. Muito bem. Relativamente ainda a esses resultados, o que é que acha que esteve na base? Quais as razões que consegue encontrar pelas quais a população o escolheu ou escolheu a sua candidatura? Eu acho que, acima de tudo... Antes de mais, já é uma figura reconhecida no Conselho e isso também terá pesado. Obviamente que sim, e isso teve a sua quota-parte também relativamente ao resultado final. Como eu lhe dizia há pouco, o Partido Socialista e eu próprio e o candidato do Partido Socialista à Assembleia Municipal da Gulbenkian, o engenheiro Luís Vaz Godinho, ganhámos nas 3 mesas de voto, ou seja, quer para a Câmara Municipal, quer para a Assembleia Municipal. E, portanto, com uma vantagem que nos permitiu depois, ao nível da Câmara Municipal, ao nível da Assembleia Municipal, assim não aconteceu, mas ao nível da Câmara Municipal, uma vez que nós não ganhámos em nenhuma mesa, quer na freguesia da Azinhaga, quer na freguesia do Pombalinho. Segmentando aqui um bocadinho mais essa análise, portanto, ao nível da freguesia do Pombalinho, nós não tínhamos um relacionamento tão próximo, porque era uma freguesia que, no fundo, não nos pertencia e, portanto, não tínhamos um dia-a-dia de proximidade, de intervenção, de obra e, quer se queira, quer não, isso é absolutamente determinante para depois, num momento de eleição e de ato eleitoral, essa escolha se processar. Em relação à freguesia da Azinhaga, as nossas perspectivas não ficaram muito distantes relativamente aos resultados. Nós tínhamos projetado um resultado que rondava os 300 votos e ficámos a 13 votos ou 17 votos desse score, ou seja, portanto, tínhamos aqui bem presente como é que iria ser o resultado. E, portanto, relativamente à minha pessoa, portanto, isso também se traduz em relação às opções e, portanto, aquilo que entendo é que houve da parte da freguesia da Gulbenkian e dos eleitores da Gulbenkian uma confiança na minha pessoa e no trabalho que vim desenvolvendo ao longo destes 8 anos, nomeadamente enquanto vereador. Foi uma votação esclarecedora. Foi uma votação esclarecedora, absolutamente esclarecedora, e em relação à Azinhaga houve também aqui uma divisão, embora nós não tivéssemos ganho, mas a proximidade foi muito efetiva, tivemos uma diferença de cerca de 70 a 80 votos e, portanto, isso também refletiu
a consideração, o respeito e o reconhecimento do trabalho também levado a cabo naquela freguesia. E, portanto, foi esse conjunto de fatores também relativamente àquilo que as pessoas consideraram em relação ao meu perfil e em relação também àquilo que foi o programa em que fui o primeiro subscritor. No último mandato, o Executivo tinha 5 vereadores da mesma cor. Vamos colocar as coisas desta forma. Agora as coisas estão mais divididas. Como é que vai ser a governação nestes próximos 4 anos? Exatamente, portanto o último mandato foi um resultado absolutamente fantástico, único mesmo, penso eu, no país. O Partido Socialista culmina um período de governação de 16 anos com um executivo monocolor. Isso também, obviamente, fruto e derivado daquilo que foram as listas que se apresentaram há 4 anos atrás e, como sabemos, através da distribuição do método de Hont, com a dispersão de votos que ocorreu, facilitou-nos essa eleição. Atualmente, portanto, o Partido Socialista ganhou com a maioria relativa e, portanto, governa com essa maioria relativa. Não houve distribuição de pelouros pelos vereadores da oposição e, acima de tudo, o que temos que fazer e o que temos feito até agora, neste primeiro mês de governação, é promover um clima de diálogo, de cooperação, de entendimentos e que, no fundo, têm como pano de fundo, se assim se pode dizer, aquilo que são os interesses do Concelho de Golgã e aquilo que nós conseguimos ao longo deste último período de governação e que, entretanto, queremos manter e, obviamente, ter aqui um salto qualitativo que nos permita, ao longo do próximo mandato, também continuar a ter desenvolvimento, a ter progresso, a ter qualidade de vida para os nossos municípios e, portanto, temos todos essa responsabilidade, ou seja, essa responsabilidade não é só, e eu disse isso no meu discurso de tomada de posse, no dia 11 de outubro, portanto, essa responsabilidade é repartida, é do Presidente de Câmara, é do vereador eleito pelo Partido Socialista e Vice-Presidente de Câmara, mas é também dos restantes vereadores eleitos, porque assim tem que ser, porque as responsabilidades não ficam só num lado ou só no outro e, portanto, as pessoas entendem isso também e, portanto, até agora tudo tem decorrido com normalidade, com tranquilidade, com correção, com cordialidade e estou absolutamente certo que assim continuará a ser. Não teria, ou não foi possível, ou nem sequer esteve em cima da mesa um acordo com qualquer uma dessas forças? Não, esteve. Nós desenvolvemos com a anuência dos nossos órgãos locais, em termos políticos, e também envolvemos, além das estruturas partidárias, todos os outros candidatos da lista à Câmara Municipal e os nossos candidatos às Assembleias de Freguesia, portanto à Junta de Freguesia, para, no fundo, de uma forma partilhada e em equipa, avaliarmos aquilo que foi o resultado do quadro político que, no fundo, resultou do ato eleitoral. E, portanto, como queríamos aqui também assegurar um ambiente de governabilidade com mais estabilidade e com a possibilidade de o conseguirmos não só em relação à Câmara Municipal, mas também alargado à Assembleia Municipal, desenvolvemos contactos de negociação com o vereador eleito pela coligação Golgã Concelho com Futuro, portanto, no fundo, apoiada pelo PSD e pelo CDS-PP. Essas negociações não tiveram o desfecho que eu pensava que pudessem ter. No fundo, o que esteve em causa não foi, no fundo, a negociação dos pelouros e das funções, da funcionalidade. Aquilo que esteve em causa foi, na nossa opinião e na minha opinião em particular, no fundo, a reivindicação de um estatuto, de um status por parte desse vereador eleito pelo PSD-CDS, no fundo, ao querer e não abdicar do estatuto de ser vice-presidente da Câmara. E, portanto, eu entendi desde sempre que esse estatuto, do ponto de vista político, é reservado a alguém da confiança política do presidente da Câmara. Nunca esteve em causa a questão pessoal, profissional, do ponto de vista do perfil do vereador em causa, como não poderia deixar
deixar de ser, mas acima de tudo a questão da vice-presidência era algo inegociável para nós, não só para mim, porque acima de tudo me defraudaria a mim próprio enquanto primeiro subscritor do nosso projeto político, também para todas as pessoas que ao longo da campanha estiveram comigo e com o projeto político do Partido Socialista, e foram mais de 100, muitas pessoas durante os momentos de campanha, ao longo de todos os dias, disponibilizaram da sua vida pessoal, e quero deixar aqui um reconhecimento efetivo a todas elas, também do ponto de vista público, já o fiz em vários momentos, mas nunca é demais reforçar isso mesmo, e portanto defraudaria também essas pessoas e todos os nossos eleitores que não perceberiam que um vereador eleito como último vereador eleito pudesse ter um estatuto de vice-presidência que não fazia, no nosso entender, sentido que assim fosse, por essas razões e também por razões políticas. E, portanto, foi este o único motivo, foi este, objetivamente, o único motivo que esteve na base da não conclusão das negociações com um acordo negociado entre o Partido Socialista e a coligação Gulgã Conselho com Futuro. Obviamente que o desejaríamos ter feito, mas no fundo não foi possível fazer, e entretanto a vida continua, é assim mesmo, e portanto temos outra responsabilidade do ponto de vista da governação no dia-a-dia, e assim faremos. Só mesmo para fechar esta questão mais numérica, chamemos-lhe assim, em termos de valor percentual da abstenção, olhamos para o Conselho da Gulgã e olhamos para outros concelhos aqui bem próximos de nós e vemos que os golganenses, até comparativamente com essas realidades, até compareceram, até conseguiram que a abstenção nem fosse tão elevada quanto isso. Temos aqui uma população consciente dos seus direitos e dos seus deveres. Com certeza que sim, como disse muito bem, a abstenção no Conselho de Gulgã esteve bem abaixo daquilo que foram os números da média nacional. Normalmente assim é em eleições autárquicas e nomeadamente ao nível das freguesias do Pombalinho e da Azinhaga, comparativamente com a freguesia da Gulgã, e portanto sempre conscientes, até porque esta foi uma campanha muito sui generis e muito particular para aquilo que já referi relativamente ao processo de constituição das listas, e portanto as pessoas perceberam o que é que estava em causa, as pessoas envolveram-se. Nós também fizemos relativamente à nossa campanha uma campanha de muita proximidade, de muito esclarecimento, de muita informação, e portanto com permanência na rua, nas 3 freguesias, e estou absolutamente convicto que isso também contribuiu sobremaneira para que os nossos municípios, da Gulgã ao Pombalinho, passando pela Azinhaga, no dia das eleições se deslocassem às urnas e votassem e contribuíssem para que efetivamente a taxa de abstenção não fosse, felizmente, equiparada a outras taxas no país, onde aconteceram taxas de abstenção superiores a 50%, ou seja, isso são valores que nos devem preocupar a todos, enquanto autarcas, enquanto políticos, enquanto cidadãos, relativamente ao modelo político e àquilo que é a proximidade entre os eleitos e os eleitores relativamente às eleições. No seu entender, houve algum impacto daquilo que acontece, da nossa realidade nacional, da crise que vivemos? Houve algum impacto desse descontentamento que as pessoas têm para com os políticos, mais a uma escala nacional? Tiveram impacto, esse descontentamento teve impacto nesta realidade autárquica? Eu penso que no Conselho da Gulgã e ao nível da votação do Partido Socialista não terá tido. Também não conseguimos tanto segmentar para podermos interpretar aquilo que foram os nossos resultados num Conselho como o da Gulgã, e nomeadamente em relação ao Partido Socialista eu penso que não. Poderá ter tido algum impacto ao nível da coligação PSD-CDS, uma vez que o seu score final acabou por ser ainda algo 8 anos atrás, quando o candidato do PSD e à época, sem coligação com o CDS, acabou por ser um resultado ainda inferior. Se pudermos inferir só por aí, mas com alguma dose de podermos aqui estar a extrapolar resultados que podem não ser totalmente corretos, aí pode ter havido um impacto daquilo que é a conjuntura nacional e que são os partidos de governo que neste momento
momento estão a liderar os desígnios de Portugal, de ter tido algum impacto ao nível da candidatura da coligação, ao nível do Conselho. Mas também penso que a haver não foi muito significativo, não foi muito efetivo. Acima de tudo, acho que ao nível do Conselho da Gulbenkian as pessoas tiveram uma consciência muito efetiva. Isso também se verificou e refletiu através dos dados da abstenção, como falámos há pouco, e portanto penso que isso não teve um impacto muito decisivo nos resultados finais. Senhor Presidente, deixemos o passado, passamos agora para o presente. Município da Gulbenkian, Câmara Municipal, como é que está a saúde financeira? Saúde financeira, neste momento nós saímos de 2 investimentos de vulto, um deles com grande expressividade, foi o maior investimento que nós fizemos nos últimos 16 anos, que é o Centro Nacional de Alto Rendimento das Modalidades Equestres, um equipamento que é um equipamento do país, não é só um equipamento da Gulbenkian, é um equipamento do país e que eu pessoalmente penso que nos traz aqui e que nos abre aqui um conjunto enorme de oportunidades para o presente e para o futuro, e portanto um investimento na ordem dos 3.150.000 euros em 3 componentes de candidatura: a obra física propriamente dita, a aquisição dos terrenos, foram cerca de 8 hectares, e toda a componente do equipamento em termos de modalidades desportivas, o parque de obstáculos, o equipamento tecnológico, e que no fundo para um município como o nosso acabou por, do ponto de vista da tesouraria, nos causar aqui alguns incómodos. E também o centro de saúde, que foi recém-aberto também este ano, no mês de junho, se não me falha a memória. Mas, desse ponto de vista, temos feito uma gestão muito, muito rigorosa, e, portanto, o município da Gulbenkian não teve necessidade de recorrer ao PAEL, não está ao abrigo de nenhum programa de saneamento financeiro, portanto temos de alguma forma os compromissos para com os nossos fornecedores num prazo que não é o desejável e que se alargou aqui um bocadinho em virtude dos montantes que estão envolvidos nessas 2 obras, mas que no início do próximo ano penso que recuperaremos esse prazo de pagamento que vínhamos tendo aqui e que, portanto, tudo voltará à normalidade e prontos para podermos continuar a investir de uma forma seletiva, sustentável e racional, para não comprometer a saúde financeira que existe e que nós desejamos que continue a existir, até para não comprometer em termos de futuro gestões que venham a assumir responsabilidades na Câmara da Gulbenkian. Muito bem, então vamos ficar a saber qual é, certamente tem muitos projetos, muitas ideias, mas tem alguma que considere ser prioritária para concretizar neste mandato? Com certeza que sim. Permita-me que faça aqui uma diferenciação em relação àquilo que é também o alinhamento que deve existir e que esteve também sempre na base daquilo que foi o nosso programa eleitoral relativamente ao nosso próximo quadro comunitário de apoio. E como se sabe, ele é muito mais destinado para as áreas e para os domínios imateriais do que propriamente para o material, ou seja, para a realização de obra. Há um entendimento da Comissão Europeia que no fundo se refletiu ao nível de 11 objetivos estratégicos em termos de intervenção e depois ao nível de 57 medidas específicas, e portanto há aqui também uma mudança de paradigma relativamente àquilo que foi a visão da Comissão Europeia para o próximo quadro comunitário de apoio, e portanto que toca áreas como a exclusão social, a área da educação, o ambiente, a energia e portanto a reabilitação urbana são áreas prioritárias, e portanto no que diz respeito ao nosso programa eleitoral, nós também fizemos refletir isso mesmo e fizemos esse alinhamento. E portanto nessa medida o Conselho da Gulbenkian está felizmente hoje dotado de um conjunto de equipamentos que o colocam num patamar
patamar de excelência relativamente àquilo que são os níveis, quer nacionais, quer ao nível da União Europeia. E, portanto, nós temos aqui uma responsabilidade de gestão e de conferir sustentabilidade e de dinamizar muitos desses equipamentos, quer na área do lazer, da cultura e também do desporto, agora com o Centro Nacional de Alto Rendimento. E, portanto, uma das prioridades que temos é, efetivamente, como nós temos um concelho que é um concelho turístico por excelência e que queremos afirmar ainda mais, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, aquilo que nós elegemos como áreas prioritárias nesse setor da atividade económica foram 4 áreas muito bem identificadas. Portanto, a primeira delas, o turismo equestre, sendo que o nosso ex-libris é o cavalo e, portanto, o turismo equestre vem em primeiro lugar. Depois, o turismo cultural, porque temos um património riquíssimo também, quer na Gulgã, com a Casa Estúdio Carlos Relvas, com o Museu Municipal Mestre Martins Correia, a figura e a obra do José Saramago na Azinhaga, um recente Museu Municipal da Máquina de Escrever que acabámos de inaugurar, que está na nossa Biblioteca Municipal e, portanto, tudo aquilo que tem a ver também com o património hipomóvel, com o núcleo hipomóvel que também dispomos, é uma segunda área, uma segunda dimensão, um segundo domínio daquilo que é a nossa aposta turística. Depois, uma terceira vertente, o turismo religioso, que foi, no fundo, colocada toda a sinalética identificativa relativamente ao caminho de Santiago que atravessa o nosso concelho desde o Pombalinho até a Gulgã e a São Caetano, nomeadamente no limite do nosso concelho, e queremos também desenvolver e aprofundar e também, muito provavelmente, tirar benefícios da proximidade com Fátima, uma vez que está bem próximo do concelho da Gulgã, e, por último, um quarto domínio que tem a ver com o turismo de natureza. E, portanto, no turismo de natureza, a Gulgã tem, no fundo, a reserva natural do Paú do Boquilobo, que tem 2 estatutos de conservação, portanto, é uma reserva classificada como reserva da biosfera pela Unesco e é um sítio Ramsar, pela Convenção de Ramsar, e, portanto, queremos, no fundo, com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, adotar aqui um modelo de gestão que eu designei e que escrevi no nosso programa eleitoral como de cogestão, ou seja, de nos permitirem protocolar aquilo que é a gestão do território, como temos vindo a fazer no nosso concelho, deixando para o Instituto aquilo que é o seu métier, aquilo que é a sua área de intervenção, que é a conservação. E, portanto, que é isso, que é a vocação do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. E, portanto, esta é para nós uma área absolutamente prioritária, também porque ao longo destes últimos anos foram feitos investimentos, quer públicos, alguns que já referi, pela Câmara Municipal, e muitos privados ao abrigo do programa PRODER, nomeadamente em alojamento, em reabilitação de equipamentos, picadeiros, em, no fundo, unidades de restauração e que, no fundo, permitem que o concelho da Gulgã tenha hoje, nas diversas tipologias, turismo rural, turismo em espaço rural, turismo de natureza, mais de 200 camas devidamente legalizadas e oficializadas e, portanto, é uma responsabilidade grande nesta vertente turística de podermos inverter aquilo que é a sazonalidade também da afluência de visitantes e de turistas à Gulgã, também de o podermos fazer para ir ao encontro daquilo que é a sustentabilidade desses empresários e dessas empresas. E, portanto, do ponto de vista do programa eleitoral, aqui está uma área que não é material, que no fundo acompanha a mudança de paradigma, também se verifica ao nível do próximo quadro e que toca aqui numa área que para nós é absolutamente fundamental, que é a área turística. Muito bem, ficamos com essa introdução, já vamos desenvolver mais sobre o futuro do Concelho da Gulgã. Vamos sair para este único intervalo neste especial Informação, não demoramos muito.
Estamos de volta para a segunda parte deste especial informação. Continuamos nesta série dedicada às eleições autárquicas. Temos percorrido alguns concelhos do Médio Tejo, a nossa região aqui em destaque na Hertz, e nesta edição é o concelho da Golgã que está então em destaque nesta emissão de especial informação até perto das 19 horas. Vamos passar também uns minutinhos e temos connosco o presidente eleito em setembro último, Rui Medinas Duarte. Senhor Presidente, já aqui falámos então sobre esse passado, temos agora falado do presente, esta questão financeira, também já foi feita essa introdução àquilo que está na base do programa, aos vetores mais importantes. Permita-me falar, incorporar aqui uma situação que tem preocupado muitos dos autarcas que por aqui têm passado, ou seja, a atual situação social de grande parte da nossa população. Vamos centrar-nos no concelho da Golgã, relativamente à ação social. Tem algo também em vista para ajudar aqueles que mais necessitam? A população da Golgã, parte da população da Golgã, sente que vive nesta altura também com essas dificuldades? Há algumas pessoas, felizmente poucas. Eu tive também entre os meus pelouros e sob a minha área de responsabilidade o pelouro da ação social e, portanto, nós introduzimos um conjunto de medidas, muitas delas que se iniciaram em 2006 e que estão com uma maturidade, estão em desenvolvimento, os apoios sociais a estratos desfavorecidos em matéria habitacional, para, no fundo, melhorarmos aquilo que são as condições de habitabilidade de muitos agregados familiares, coisas simples que, entretanto, passam por uma cobertura, por algumas alterações ao nível dos sanitários, substituição de uma banheira por uma base de duche, em virtude da questão da mobilidade e da acessibilidade, muitas vezes estar condicionada. Introduzimos as bolsas de estudo para o ensino superior e agora propusemos, em termos de programa para este mandato, para se alargarem a estudos pós-graduados, quer no país, quer no estrangeiro. Introduzimos um conjunto de apoios também para a aquisição de medicamentos. Em termos alimentares, a rede social também funciona, no fundo, e coordena tudo o que é a distribuição alimentar com os parceiros no concelho, nomeadamente com as Santas Casas de Misericórdia, e, portanto, do ponto de vista social, existem sempre preocupações, porque, infelizmente, atravessamos uma conjuntura que não é favorável, mas tem havido, por parte da Câmara, enquanto autarquia e enquanto parceira também da rede social, uma atitude muito próxima, muito positiva e, felizmente, no concelho da Golgã. Para lhe dar um exemplo, ao nível dos contratos que foram assinados com o Instituto da Segurança Social relativamente às cantinas sociais, pela informação de que disponho, estão muito aquém daquilo que foram os números negociados. Portanto, existem algumas situações, mas estão muito aquém daquilo que foi contratualizado. E, portanto, isso também demonstra e atesta bem que, de facto, não há no nosso concelho, felizmente, como disse e repito, muitos agregados e muitas pessoas em situação de carência. Para o futuro, aquilo que queremos desenvolver, e eu tive a oportunidade também de colocar isso no nosso programa eleitoral, são contratos locais de desenvolvimento social que queremos, no fundo, protocolar com as instituições particulares de solidariedade social, nomeadamente com as Misericórdias ou com a Casa do Povo, no caso da freguesia do Pombalinho. E, portanto, isso no domínio social, cumulativamente àquilo que já temos vindo a oferecer, também ao nível do arrendamento, do apoio ao arrendamento, para casais mais jovens e menos jovens. No fundo, esse é o grande objetivo e é isso que também vai de encontro àquilo que, do ponto de vista daquilo que são as orientações da Comissão Europeia para o próximo quadro comunitário, de tratarmos aqui a questão da inclusão social e do relacionamento em parceria, de o aprofundarmos e de, no fundo, o desenvolvermos. Mas nem só, se me permite, no fundo, de
obra que nós vamos desenvolver e do ponto de vista daquilo que são as prioridades, obviamente que vamos também desenvolver algumas obras que para nós são importantes e que colocamos também no nosso programa eleitoral, porque o mandato ao longo de 4 anos não pode só, porque existem ainda algumas necessidades de intervenção e que também têm a ver com a melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes, que são absolutamente importantes e são também prioritárias. Deixe-me dizer-lhe, por exemplo, na freguesia do Pombalinho, uma das aspirações dos pombalinhenses desde há várias dezenas de anos, que é a Rua de Santo António e que depois tem uma zona toda ela envolvente ainda no Casal Centeio, que integra a freguesia de Azinhaga. Há necessidade de uma intervenção profunda ao nível das águas pluviais e dos acessos às casas dessas pessoas, e esse é um compromisso que assumimos também para com os pombalinhenses e que vamos, no fundo, concretizar. É uma obra prioritária que desejamos concretizar, uma vez que é absolutamente necessária para a qualidade de vida do dia-a-dia das pessoas e fazermos ali uma intervenção mais alargada também para eliminarmos alguns problemas de poças de água, de acumulação de água que, no fundo, causam incómodo no dia-a-dia. E, portanto, para lhe dar também um exemplo que não só no domínio e da dimensão imaterial, mas também do ponto de vista da obra física que é necessária fazer. Vamos tentar enquadrá-la naquilo que são as áreas de reabilitação urbana que temos ao nível das 3 freguesias do concelho, para que assim possamos também ir ao encontro do financiamento para não suportarmos na totalidade essa obra. E, portanto, ao nível do Pombalinho, essa é uma das nossas prioridades. Outra é articular com a Câmara Municipal de Santarém, e isso estamos a fazer do ponto de vista daquilo que é a transferência dos serviços prestados à população, nomeadamente na recolha de resíduos, na recolha de águas residuais, portanto no saneamento e no abastecimento de água, porque a estrutura tarifária praticada atualmente pela empresa Águas de Santarém é superior, é consideravelmente superior à estrutura tarifária praticada pela Câmara de Agulhã, uma vez que a Câmara de Agulhã gera o sistema de uma forma verticalizada e de uma forma integrada, ou seja, em alta e em baixa. E, portanto, essa é uma prioridade que estamos, no fundo, a desenvolver com a Câmara de Santarém e que eu espero que muito em breve os pombalinhenses possam vir a pagar aquilo que é a estrutura tarifária, aliviando por essa via aquilo que é o seu pagamento ao final de cada mês em cada fatura. E, portanto, é um dos exemplos também daquilo que é necessário de fazer em obra física e de continuar a fazer para que as populações tenham mais bem-estar, mais qualidade de vida no seu dia-a-dia. E mais hipóteses de negócio, digamos assim. Tivemos agora aqui recentemente um excelente exemplo de como uma vila como a Golgã consegue atrair milhares e milhares de pessoas, ser o centro das atenções à escala nacional, também, porque não dizê-lo, à escala internacional, porque houve registro para muitos visitantes que não são portugueses. Falo, como é óbvio, da mais conhecida como Feira de São Martinho. Foi um sucesso. Essa é a palavra com que eu tenho vindo a definir a edição, a 38ª Feira Nacional do Cavalo, a 15ª Feira Internacional do Cavalo Lusitano e, acima de tudo, a Decana e Secular Feira de São Martinho, instituída desde 1571 por Dom Sebastião e que, portanto, nesta sua edição de 2013 foi um sucesso. Foi um sucesso a diversos níveis, foi um sucesso porque também, do ponto de vista da sua programação em termos de provas, tivemos uma novidade com a introdução das corridas de cavalo, trota atrelado e a galope no Centro Nacional de Alto Rendimento, que fez com que aquele espaço se engalanasse para receber as corridas com milhares de visitantes, enquanto que o arneiro da feira, o nosso Rocio, estava também à pinha, como se costuma dizer, e, portanto, do ponto de vista desportivo, foi um sucesso. Tivemos cerca de mais 10%, mais cerca de 200 cavalos inscritos que o sistema do ano de 2012. Do ponto de vista da visibilidade e da promoção para o concelho de Agulhã, foi um ano como
eu não encontro no passado nenhum outro. Nós tivemos, durante todo o período da feira, ao longo dos 8 dias, uma cobertura televisiva em direto e com recolha de imagem na Gulgã. Começou logo no primeiro fim de semana com o canal de televisão, no fundo TVI, que esteve na Gulgã, a TV Record Internacional, depois várias entrevistas para órgãos de comunicação de imprensa escrita espanhóis também. E até houve uma participação para uma telenovela. Exatamente, isso mesmo, a telenovela Sol de Inverno, que teve um episódio especial no sábado, no dia 9, e que colocámos um ecrã gigante para que no arneiro da feira pudesse ser visionada, e que promoveu com um rigor absolutamente extraordinário aquilo que é a história da Casa Relvas, onde algumas das cenas foram filmadas, o próprio Centro Nacional de Alto Rendimento também, com rigor do ponto de vista daquilo que são cada um desses equipamentos. Depois, ao longo da semana, com alguns diretos para alguns programas. No segundo fim de semana, com o programa da RTP também, e mais uma reportagem depois no domingo, dia 10, em pleno Centro de Alto Rendimento, com as corridas de cavalos. E, portanto, desse ponto de vista também um sucesso. Do ponto de vista do negócio, se assim se pode dizer, relativamente aos nossos empresários residentes e a todos aqueles que vêm fazer a feira à Gulgã, eu tive a oportunidade de, com muitos, falar e ir recolhendo as suas opiniões, muitos deles que não fazem feiras na Gulgã há 5, 6, 7 anos, como este ano, e se o ano passado se ouvia que não sei se para o ano viremos ou não, este ano aquilo que foi denominador comum foi precisamente para o ano cá estaremos. É, portanto, um certame que é, como eu disse, em muitas dessas intervenções, que a Gulgã foi do dia 1 ao dia 11 de São Martinho, a anfitriã de Portugal, naquilo que Portugal tem de melhor, daquilo que é a Portugalidade, ao nível da sua identidade, das suas referências e da sua história. Tudo isso está na Gulgã. A Gulgã tem uma magia especial e que, no fundo, continua a atrair a si toda esta mole humana, e que, no fundo, culminou com um certame de excelência. Obviamente que ele é dinâmico e que, entretanto, temos sempre algo para melhorar, mas que eu reputo de um sucesso absolutamente extraordinário, e que já começámos também a preparar o certame de 2014, ontem mesmo, com aquilo que foi já a avaliação e o diagnóstico de tudo o que se passou. Portanto, o certame de 2014 já começou a ser preparado. E isso teve, obviamente, também um impacto económico muito importante, no fundo, indo mais concretamente à sua questão, não só na Gulgã, mas em termos regionais e também em termos nacionais, porque a visibilidade da feira e o seu impacto extravasa muito as fronteiras do nosso concelho para o país, e em termos internacionais também. Cada vez são mais, e vamos tendo também essa informação, nomeadamente até ao nível dos proprietários de cavalos, que fazem o seu registro para efeitos de seguro e para lhes ser depois atribuído o número de identificação, o Chairel. Cada vez são mais os proprietários espanhóis que vêm à Gulgã, e de outras nacionalidades também, como alemães, franceses, holandeses, japoneses, americanos, que se deslocam à Gulgã porque também sabem e percebem que é uma referência em termos internacionais a nossa feira. A propósito das corridas de cavalos, sempre é objetivo introduzir aquela modalidade das apostas? Como sabe, do ponto de vista das corridas de cavalos com apostas, não é tradição em Portugal, não poderia ser, até porque do ponto de vista legal isso não é permitido. Portanto, aqui ao lado de França, por exemplo, tem essa tradição e é uma atividade económica. Aquilo que eu tenho referido é que entendo que, no fundo, pode vir a ser, uma vez que as corridas de cavalos já se desenvolvem, já se desenrolam, existem provas nacionais que se vão fazendo, obviamente sem, no fundo, as apostas, uma vez que elas não estão legalizadas. Agora, se tivermos em conta que, mesmo não havendo essa tradição, se houver, do ponto de vista político, uma decisão que permita que passem a ser possíveis as apostas, aquilo que eu acho é que, progressivamente,
pode haver aqui, do ponto de vista de uma atividade económica ligada às corridas de cavalos, algo de muito interessante que pode também ajudar a economia do país, no fundo, a criar mais empregabilidade. Se tivermos aqui em conta que um cavalo de corrida pode ter ao seu redor, desde o jockey, do tratador, do ferrador, de quem conduz o carro de cavalos, do proprietário, etc., do impacto que isso tem ao nível da atividade económica, algo que eu acho que pode criar valor para o país. E, portanto, nesse contexto tenho afirmado esta nossa opinião, no sentido de a Gulgã também se poder perfilar para estar ao lado daquilo que esperamos que seja uma decisão política que seja favorável e que possa viabilizar essas mesmas apostas. E tenho dito também que, embora no fundo, do ponto de vista político, haja que também aqui integrar aquilo que é hoje, no fundo, a tutela do jogo em Portugal, através da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas tem que ser e deve ser um parceiro. Deve ser um parceiro, deve estar do lado dessa solução. É assim que entendo nesse processo a abordagem à misericórdia, no fundo porque tem uma capacidade instalada, ou seja, se eu desejar ir fazer uma aposta a um terminal do Euromilhões ou do Totoloto, se me for permitido apostar numa corrida de cavalos, portanto essa capacidade instalada existe, há um know-how, há uma experiência e, portanto, é um parceiro absolutamente fundamental. E, portanto, acho que há aqui margem para progredir nessa negociação e, se assim for, a Gulgã perfilar-se-á, obviamente, para poder também ser sede desse tipo de eventos e alargar aqui aquilo que é a atividade à volta do seu ex-libris, que é o cavalo, não só relativamente à criação cavalar da raça lusitana, mas também na vertente desportiva ligada a esta e a outras modalidades. Sr. Presidente, já estamos na reta final, ainda há aqui 2 ou 3 questões para colocar, entre elas a capacidade do Conselho em poder segurar os casais mais jovens ou os jovens. Há essa capacidade? Que atrativos é que são dados a estes jovens que estão agora a começar, se calhar, uma vida a dois? Essa foi também uma área da nossa preocupação em termos de propostas no nosso programa. Portanto, porque a fixação dos nossos jovens é absolutamente essencial. E dedicámos algum conjunto de medidas, muitas delas transversais e com impactos transversais, embora a nossa indústria seja uma indústria a céu aberto, portanto o setor primário, a agricultura e o agroalimentar têm um peso preponderante, têm atraído alguns jovens também, não muitos, é um facto. Depois, na fileira, no turismo também tem gerado a possibilidade de alguns jovens se poderem fixar e esperamos que no futuro ainda mais, mas também complementarmente e em complementariedade entendemos que podemos e devemos ter a nossa zona industrial, de indústria propriamente dita, no fundo está esgotada, temos necessidade de adquirir alguma área para podermos acolher alguns projetos de investimento e alguns deles possam ser dedicados a jovens. Na área do empreendedorismo dedicado aos jovens, propusemos, por exemplo, no âmbito daquilo que vai ser o próximo orçamento, uma iniciativa inédita que é o Gulgã Jovem Empreende, dotar um fundo da autarquia para, em parceria com a banca e com a Associação Nacional de Business Angels, que podem ser financiadores privados em projetos para a área do turismo e que, no fundo, pode haver aquilo que é o complemento do investimento privado, sendo jovem, às vezes há mais dificuldade ou há muita dificuldade em conseguir financiamento e se existirem realmente bons projetos, há a possibilidade de, através dessa rede de parceiros e de protocolos, de haver essa possibilidade de investimento e de fixar os nossos jovens. Uma outra área que também é absolutamente determinante tem a ver com a habitação dedicada aos casais mais jovens. Nós já temos, como disse há pouco, apoios ao arrendamento jovem, mas queremos também explorar a possibilidade de poder construir algumas habitações a custo controlado que permita ter uma renda perfeitamente acessível dentro daquilo que é o mercado e que
vá ao encontro também daquilo que são os rendimentos dos jovens casais para os poder fixar na Gulgã. E, portanto, são algumas das medidas que, entretanto, temos previstas, umas que já estão em funcionamento, muitas outras que não estão, mas que esperemos que possam vir a fazer parte do nosso próximo orçamento e que as possamos concretizar para irmos ao encontro também de captar e de fixar alguns casais jovens. Cumulativamente a isto, parece-me que é importante também referir, a Gulgã tem hoje um excelente conjunto de equipamentos, desde as piscinas, aos pavilhões, aos cortes de ténis, aos museus, às creches, que no fundo, no momento de um casal jovem com ou ainda sem filhos, de poder decidir relativamente ao seu local futuro de residência, é um conselho seguro, é um conselho plano, portanto tem todo um conjunto de características que podem no momento da decisão fazer, no fundo, pender para fixar no nosso conselho. Em termos de acessibilidades, como é que enquadra o concelho? Está bem servido? O Conselho está bem servido. Neste momento, aquilo que nós desejávamos que se pudesse concretizar era a continuidade da obra que, entretanto, passava por termos uma nova ponte sobre o Rio Tejo, que pudesse fazer a travessia até ao entroncamento, com 2 pontos de acesso no Concelho da Gulgã. Aliás, a aquisição dos terrenos onde está hoje construído o Centro de Alto Rendimento, muito perto de um nó de entrada e de saída, e foi precisamente escolhido por isso mesmo. Entendemos que, de facto, a ponte que liga Gulgã à Chamusca, atualmente como está, é um constrangimento ao tráfego dos dois lados do rio, de quem vem de sul para norte, e que, portanto, carece de uma intervenção se efetivamente esse investimento não se concretizar, e, portanto, essa acessibilidade, esse itinerário é efetivamente preponderante. Agora, se de facto, por questões de contingência orçamental e financeira, não se vier a realizar, é óbvio que lamentamos, mas acima de tudo, em alternativa, há que efetivamente criar uma solução que, em definitivo, permita uma circulação com fluidez de tráfego na ponte da Chamusca. Muito bem, Sr. Presidente, chegamos então ao final deste especial informação. Foi com muito gosto que o recebemos nos estúdios da ERTS. Certamente, até uma próxima oportunidade, iremos continuar a dedicar toda a atenção ao Concelho da Gulgã. O gosto foi meu, muito obrigado. Muito obrigado, Rui Modinas Duarte, Presidente da Câmara Municipal da Gulgã, neste especial informação dedicado às autárquicas. Vamos voltar na próxima quarta-feira